Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ortopevinho, o nosso podcast que fala de saúde, enologia, ortopedia e, claro, vida real. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de polêmica. Por que só perder peso não basta? Meu nome é Ravena Bessa, sou ortopedista e os meus convidados de hoje são extremamente especiais. Doutora Monique Silveira, médica intensivista, minha ortopedista do coração, doutora Gabriela Brito, cirurgiã da coluna, e o sommelier premiado de 2025, Eliseu de Carvalho, abrilhantando o nosso podcast. Estamos aqui com este vinho lindo, patrocínio da Quevino, e eu vou deixar com vocês um vídeo da Juliana falando um pouquinho mais sobre essa beleza. Olá pessoal, eu me chamo Juliana Rolim, sou sócia proprietária da Quevino, junto com meu filho mais velho, Luca Rolim. E o nosso projeto principal é desmistificar, democratizar, trazer para a casa das pessoas esse prazer, essa experiência de degustar um bom vinho, né? E de você transformar aquele momento de simplesmente abrir uma garrafa e colocá-lo na mesa num momento, numa experiência familiar ou com amigos ou numa roda de conversa e fazer realmente transformar o vinho numa coisa que seja acessível a todos. Esse é o nosso projeto principal. Eu trouxe hoje aqui para a gente degustar, para a gente conversar, um vinho da Manus. É uma vinícola brasileira, com um DNA brasileiro. Isso me dá um orgulho tremendo. Eu tenho investido hoje muito em conhecer e trazer para dentro da nossa cultura exatamente essa valorização do que é nosso, né? Essa valorização do handmade, essa valorização do produto nacional. E a Manus, ela tem essa característica, começando pelo nome, né? Manus vem de mão, vem de caminho das mãos do vinhedo, né? E me chama a atenção desde a beleza do rótulo, que é uma criação da equipe lá da Manus, conduzida pelo Gustavo Bertolini, que é um descendente de italiano, que trabalhou com móveis a vida inteira, é um arquiteto, um designer, e ele tem uma grande preocupação, percebam, pelo rótulo, né, pela forma como ele apresenta o rótulo, com a questão do design da garrafa, para você já começar a despertar os sentidos assim que você conhece o vinho, né? Você começa então pelo sentido visual, né, pela parte visual. E a gente vai degustar aqui, vai apresentar esse vinho Chardonnay, uma uva que já vem sendo plantada no Brasil há muitos anos. Toda a produção desse vinhedo era vendida para o Moët Chandon Brasil, ainda parte dela é. É um vinho muito elegante, um vinho que a gente pode degustá-lo de uma forma enogastronômica, né, com comida, a gente bebe com prazer, a gente vai conversar sobre isso, mas ele recebe uma colheita parcelada, em 3 parcelas de colheita, que acontecem com um intervalo curto de tempo, mas para dar todo o efeito e a qualidade que a enóloga, né, que é a Mônica, a Mônica e o Gustavo querem dar ao vinho. Então, é um vinho especial, é um produto especial e um produto feito no Brasil. Isso é o que é o mais importante, um produto feito no Brasil. E é isso que a Quevino vem trazer hoje para esse episódio. Eliseu, você se incomoda de fazer o serviço desse vinho pra gente? O que você pode falar um pouquinho desse vinho pra gente, hein, Eliseu? A Manus é uma vinícola que eu conheço há pouco tempo, embora ela não é tão nova assim. Uma amiga, que é a Natália Fernandes, inclusive, gravou aqui conosco. Sim. E ela acabou falando desse rótulo e despertou curiosidades. A gente, inclusive, gravou outro podcast falando dessa vinícola. Acabei conhecendo a Juliana, que era um cliente nossa, que andava aqui nas nossas lojas. E é uma pessoa muito bacana, essa que vocês acabaram de ver no vídeo aí. E é um vinho bacana, é uma vinícola boutique que traz elegância. Eles trabalham com poucas uvas, assim, ele trabalha com Teródego, Pinot Noir, Chardonnay, são poucas variedades, mas traz qualidade, né? E ele está um pouquinho ali fora do Vale dos Vinhedos, não está em Pinto Bandeira, eles são localizados ali em Encruzilhada do Sul, Serra do Sudeste. E vamos tomar aqui e falar um pouquinho dele na taça. Maravilha!
Gente, hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico. Está na moda essa onda do emagrecimento. O famoso emagrecer a qualquer custo, de qualquer forma. De uma maneira que se acha que é mais saudável, mas não necessariamente. E aí, só perder peso basta, Monique? Não, não basta. Tem que perder peso e, assim, o objetivo de perder peso, né? É pela saúde, é pela estética. A gente sabe que a obesidade não é saudável, gordura não é saudável, ter gordura visceral não é saudável. Emagrecer é importante você, pela sua composição corporal, principalmente, que é o que vai garantir a sua saúde cardiovascular. Mas a forma como você emagrece. Só emagrecer não basta, manter também é necessário e é difícil. O mais difícil. É muito difícil. E a forma como você emagrece. O que é possível, o que não é, o que cabe, o que não te cabe. Acho que o mais difícil do emagrecer realmente é o manter, porque se você emagrece de qualquer jeito, por exemplo, as famosas canetinhas que estão na moda agora, né? Você emagrece e segue com os mesmos hábitos alimentares e o mesmo estilo de vida depois que você suspende o uso daquela medicação. E a perda de peso muito rápida também é um problema, né? Porque para você manter é mais difícil. Eu já escutei uma nutricionista falando disso, que quanto mais rápido você perde, mais difícil de você manter. E eu passei por isso recentemente. Eu fiz uma bariátrica em 2020 e perdi 30 quilos. Uau! É verdade, meu bem. Reganhei 15, filha. Ô, Jesus. Reganhei 15. E assim, voltei a perder peso, graças a Deus. E assim, é impressionante como a perda de peso mais lenta, ela é mais fácil. Não vou usar a palavra fácil, porque chega a ser injusto. Sim. Nunca é fácil, mas é menos difícil do que quando você perde muito rápido. Eu acho. Manter. Porque você consegue mudar os hábitos que fazem com que você ganhe A peso. perda de peso lenta, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa da mudança da mentalidade, ela precisa de uma nova vida. Quando ela é rápida, não que eu seja contra as canetas, ao contrário, eu acho que as canetas elas são mais uma ferramenta que nos ajudam nesse start de uma vida nova. Mas do jeito que está sendo usado hoje desenfreadamente é problemático. Eu concordo com ela que as canetas elas têm suas indicações específicas para obesidade, para diabetes. E lembrando que a obesidade é uma doença crônica. A gente não fica curado. A Vanessa comentou isso recentemente. Eu fiz a bariátrica. Ai, meu Deus. E você é obesa. A minha genética tem tudo para que meu corpo seja um corpo obeso para sempre. Então, é uma luta diuturna e que é permanente. A gente tem que, todos os dias, também tive reganho, aí também perdi e fico lutando. E é sempre a gente tá sempre nessa batalha. Que o pessoal diz assim, porque você fez a bariátrica? Ai, que eu tenho ódio. Você fez a bariátrica, é mais fácil. Com bariátrica é muito tranquilo. Gente, ninguém sabe o que é o pós-operatório de uma bariátrica. Com certeza. Exceto a produção. A produção teve um pós-operatório tranquilo, hein? Gente, graças a Deus eu também tive um pós-operatório muito tranquilo, mas se você não muda a sua cabeça, não adianta. Eu sei que a gente não tá no nosso episódio de bariátrica, que nós vamos ter esse episódio. Inclusive a produção participará. Mas, uma coisa que eu quero perguntar pra vocês. Qual foi o start? Meu Deus, eu preciso perder peso. Isso daqui... Antes da gente falar sobre isso, Eliseu, o que é isso aqui? Não, Pois maravilhoso. Cruzilhada do Sul. Ana, olha, eu queria dar os parabéns pra Manos. Que Chardonnay incrível. Para você ver que os vinhos brasileiros, eu sempre friso isso aqui. Trabalham com muita seriedade, tem muita coisa boa. Infelizmente, a maioria dos brasileiros tem preconceito com ele mesmo. É verdade. Esses vinhos são fantásticos. A gente faz vinho bom tanto ali no Vale dos Vinhedos, que a gente tem uma denominação de origem, a nossa DO para vinhos tintos. A gente vai um pouquinho ali para Pinto Bandeira, tem denominação de origem para espumantes. E tem na Encruzilhada do Sul, a gente tem campanha, que faz vinho totalmente diferente e com qualidade. Hoje eu estou muito feliz, né, nesse episódio, porque a gente está tomando vinhos bons brasileiros e não deixa a desejar a país nenhum. Geralmente nas degustações cegas que as pessoas trazem para as nossas lojas,
E quando tem um vinho brasileiro, a gente coloca sempre um vinho brasileiro no meio do europeu. Os vinhos brasileiros sempre saem nos primeiros colocados. Se não saem primeiro, sai no segundo ali. Então a gente tem potencial. Então percam esse preconceito com vocês mesmos. O pessoal faz um trabalho muito sério. O nosso terroir é bom e tem qualidade. Eu vou até desculpa meninas, antes de vocês falarem, nessa gravação de hoje, eu fiz assim, a propósito, eu queria que a gente fizesse uma gravação de 4 episódios só com vinhos brasileiros. Um espumante brasileiro, 2 vinhos brancos incríveis, completamente diferentes, né? O Máximo Bock, biografia, completamente diferentes que são 2 chardonnays, né? Extremamente diferentes, e a gente tomou um tinto excelente. Todos brasileiros, que é exatamente para desmistificar isso, para provar que os nossos vinhos são vinhos incríveis. Tem portfólio muito bom. E se tratando desse, é um Chardonnay. Geralmente as pessoas não colocam barrica em vinhos brancos. E esse vinho branco específico, ele tem barrica. Então vocês conseguem sentir aí um coco, uma manteiga, com certeza demais, nossa. Uma maloláticazinha, algo que convém da própria barriga, esse chocolate branco. Mas, mais uma vez, a barrica não é carro-chefe. A barrica, ela é moldura. Você consegue sentir aromas de frutas aqui. Então, isso é bacana. Esse equilíbrio que os nossos produtores trazem com seriedade para o vinho é muito legal. Que vindo de parabéns, manos incríveis. Gustavo, incrível. Voltando para o nosso ponto inicial. Quando foi que você decidiu, Gabi, que não, minha vida não dá mais pra continuar assim, eu preciso mudar de estilo de vida, preciso perder peso? Como a gente sabe, a obesidade ela é multidisciplinar, né? Eu e minha multidisciplinaridade. Me deixa. Então, assim, eu sempre tive um comer muito ansioso. Então, épocas chaves da minha vida, costumava ganhar 10 quilos. 10 quilos. Um ano, 10 quilos. E aí, época que você conhece bem, prova de título da ortopedia. Me olhei, né, me vi ali acima dos 3 dígitos, tava com 3 dígitos na balança, mais precisamente 110 quilos. 1,57 m, amorzinho. Desse tamanhozinho aqui, né? Vamos dar. Mas sua mãe também é pequenininha? Minha mãe é pequenininha, meu pai é pequenininho, mas eu com esse peso absurdo. E aí eu me vi no 2º ano da residência e entrar no 3º ano, estudar para a prova de título. Eu falei, rapaz, eu me conheço. Se eu continuar assim, eu vou ganhar mais 10 quilos para estudar para a prova de título. E aí me olhei no espelho e aí, assim, bateu uma crise de identidade mesmo. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Como é que eu vou ser ortopedista pesando 110 quilos, onde um médico tem que ser o exemplo para o paciente? A nossa boca é mandar o paciente perder peso. E fazer atividade física. E fazer atividade física, quem seria eu? Né? Eu falei, cara, não dá. Não dá. Eu já tentei medicação. Na época não tinha as canetinhas, né? Mas tudo de medicação inibidor de apetite eu tentei. E era sempre assim, perdia 5, 6 quilos, achava que tava maravilhoso. Ótimo. Ganhava tudo de novo. E aí eu conversei com a minha família e falei, gente, não dá. Eu tenho que ir pra bariátrica porque vai dar um start, assim. E aí eu decidi, no final do R2, no final do 2º ano da residência, eu fiz a bariátrica. E nunca mais eu cheguei aos 3 dígitos. Graças a Deus. E foi uma coisa que meu médico falou na época. Você pode até reganhar. Mas o tempo que você ganha saudável é muito importante. Então, eu era uma menina de 27 anos, uma mulher de 27 anos, pesando 110 quilos, gente. Eu ia infartar a qualquer momento. Eu precisava ressuscitar um paciente que a gente comentou mais cedo. Ave Maria, que daqui a pouco terminava a respeito. Precisando eu ser reanimada. Temos um episódio, um caso real aqui. Vai dar certo. Vamos chegar lá. E aí eu falei, não dá. E aí eu fiz, perdi... No R2 eu perdi 20... No R3 eu perdi 20 quilos. Eu lembro. Emagreci muito. E eu não conseguia comer. Então eu não consegui fazer eu comer ansioso. Eu lembro que eu fui pro R4, quando eu voltei, eu era outra pessoa. Eu era, outra pessoa e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E você começou a atividade física no mesmo período? Comecei no mesmo período, mas sempre fui safada. Gente. Sinceridade. A gente tá presente aqui no... Claro, lógico. No meu podcast. A gente tá falando de vida real, então se eu chegar pra você aqui e dizer, gente, olha meu shape, né? Tudo bem, tô uma delicinha? Tô, mas... Mas assim, né? Não tô shapeada. Então não adianta eu chegar pra você aqui e dizer assim, eu faço exercício todo dia. Não faça, que a gente tá falando de vida real. Até porque, assim, a nossa profissão nem sempre permite. Mas lembrando que Gabi fica 12 horas em pé fazendo escoliose, né? E eu aguento, tá? Só pra ficar claro aqui. Então, assim, eu comecei mesmo a atividade física no ano passado.
E eu senti isso, porque quando eu perdi peso, por que perder peso só não é suficiente? Você perde músculo. Então eu continuava sentindo dor na lombar, eu continuava sentindo dor no joelho, aí comecei a malhar, melhorou. Melhora, diz que melhora muito. Diz que melhora Tem muito, é verdade. uma da ortopedia, não sei se você conhece, mas diz que melhora muito quando a gente faz E atividade. parece que é verdade. Olha, os Dizem. estudos não. Os pacientes também. E você, Moniquezinho, conta pra gente, que essa história eu conheço, que eu tava. Mas conta pra gente aí. Bom, eu já tinha falado que a obesidade é uma doença crônica, né? E ela é uma doença que, como a Gabi falou, necessita da multidisciplinaridade realmente porque ela afeta nos campos orgânicos, cardiovasculares e psicológicos e sociais. Antes da complicação física que me fez, que foi a cereja do bolo, o estopim, assim, gente, ser obeso traz complicações que só o obeso sabe. Trata-se de ter dificuldade de sentar, você ter medo. Eu vou sentar naquela cadeira de plástico. Será que eu vou caber ali? Será que ela vai quebrar? aguenta? Trata do constrangimento de você dizer assim, não, eu não vou entrar nessa loja porque não vai ter nada que me caiba ali. Escolher a roupa pelo número. Você não escolhe pela roupa que você quer, você escolhe pelo que te A cabe. gente conversou mais cedo com a Karine, a dificuldade até do obeso ter de escolher uma roupa pra começar a atividade física, porque não tem roupa pra eles. Entendeu? É muito discriminatório desde a entrada. E roupa do dia a dia. Eu lembro que teve um episódio que eu fui com uma colega a uma loja e a vendedora da loja de departamentos, ela me abordou sem que eu perguntasse nada. E ela disse assim, olha, não vai ter nada que te cabe aqui. Nossa senhora. Sem que eu perguntasse nada. Eu fiquei, poxa. Então, assim, de coisas pequenas, abotoar uma sandália. Eu não conseguia, eu precisava de ajuda. Muito limitador, né? É muito limitador. E, assim, de conversar. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu ia apresentar seminários e eu não conseguia ficar falando ininterruptamente por 2 segundos, eu não conseguia. Porque eu ficava cansada, muito cansada. E aí, assim, eu sempre fui mais pra cheinha, vamos dizer assim, mas assim, o meu processo de engordar foi muito rápido, se deu a partir de uma depressão, eu comecei a comer compulsivamente e eu engordei quase 30 quilos em 6 meses, então o meu corpo não aguentou, eu fiquei hipertensa, fiquei diabética. Isso foi na faculdade, tomando medicação na faculdade. E aí, assim, o meu sistema cardiovascular ficou muito prejudicado. E aí eu sempre gostei de medicina intensiva, era estagiária da UTI. Em determinado dia, eu tomava remédio para pressão para diabetes, já disse. E tinha quantos anos? Eu tinha 24, né? E aí, eu tava reanimando o paciente, a gente costuma fazer em ciclos de 2 minutos, eu tava no meio da reanimação, no meio da massagem, eu comecei a passar muito mal. Muito mal. Então, a minha pressão subiu, enfim, eu tive uma complicação clínica chamada edema agudo de pulmão. E aí, quase morreu. A minha staff me atendeu ali mesmo e eu fiquei, enfim. E aí eu disse assim, e nisso eu já estava tentando tratamento clínico já estava tomando as medicações disponíveis à época, tentava fazer exercício, mas eu não tolerava. Fazer atividade física, eu lembro. Eu não tolerava, eu não conseguia falar no seminário, Imagine correr, imagine fazer exercício, eu não conseguia. Minha menina já... E aí eu disse assim, eu fiz assim uma projeção da minha vida, dali a 10 anos, eu disse, gente, eu não vou estar viva. Talvez eu não chegue lá, né? Não chegue lá. E aí, foi quando eu fui pro meu cirurgião. Assim, a minha família toda por parte de pai, a imensa maior parte delas é obesa, então eu tenho vários tios e primos operados, enfim. E ele falou assim, Monique, que bom que você decidiu, porque realmente, se não fosse agora, vai ser mais tarde. Num cenário pior, num cenário onde já vai ter mais sequelas, enfim. E aí foi assim que eu optei pela bariátrica e foi a melhor escolha da minha vida até hoje. Não é fácil, o pós-operatório não é fácil. É uma luta, como eu disse, diuturna e permanente, mas sem a bariátrica eu não conseguiria ter percorrido a ponte para uma vida mais saudável, para hábitos mais saudáveis. E assim, é a consistência mesmo, é a constância que traz resultados mais permanentes. Mesmo que haja no caminho ganho e reganho de peso e perda de peso, ainda assim é mais fácil, é mais possível por causa da bariátrica. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem muitos mecanismos para a perda de peso e a bariátrica é um mecanismo extremamente realizador, que funciona e que tem uma capacidade de perdurar. Minha mãe é bariatrizada, né? Você sabe.
E a minha mãe já tá com 11 anos de pós-op e nunca ganhou. Acho que ela flutuou ali 2, 3 quilos para mais, para menos e assim segue. Que é o esperado da vida normal. Gente que não é obeso, né? A mamãe não faz atividade física, Então, né? Casa de ferreiro. E aí a gente tem o quê? Sarcopenia, Sim. osteopenia, pezinho na osteoporose, e a gente tem as sequelas da perda de peso, que é a massa muscular vai embora, a qualidade dos ligamentos, que a gente perde colágeno, né? Vai diminuindo, então ela tem uma ruptura dos tendões de supra dos 2 manguitos, que eu até hoje não consigo operar. Ela tem uma instabilidade de tornozelo, e são várias pequenas coisas que hoje em dia ela não sente dor. Mas são articulações mais frágeis, são articulações que apresentam uma perda de força. E é por isso que ela perdeu peso e ficou ótima. Minha mãe perdeu 52 quilos, né? Mas, hoje, ela não sei como será o envelhecimento em qualidade de vida. Que agora a gente ganhou o quê? Longevidade. Sim. Agora, Mas a qualidade de vida me preocupa. Osteoarticularmente falando, talvez não seja uma qualidade tão interessante, né? Porque você perde, você diz assim, não. Todo mundo pensa, né? Não, obeso, coitado desse joelho, dessa lombar. Os membros superiores nem tanto, porque também não tem tanta carga, né? Mas, gente, só perder o peso, o joelho sofre. Eu tinha muita dor no joelho antes por causa de uma condromalácia. Eu falei, não, isso aí, sempre eu pensava, tudo era porque eu era obeso. É porque eu tô obesa. É porque eu tô obesa. Perdi peso, continuei com dor no joelho. E eu amada. Faltou músculo. Zezé, você nunca foi obeso, mas você tinha um sobrepeso e agora você tem uma nova composição corporal. Pois é, eu tenho um problema. Eu sempre quis ser um pouquinho mais cheinho, eu era muito magro. Aí agora, depois dos 30, né, a gente começa a ganhar. Você apontou uma aliança também, já piora. Não, mas A estabilidade na vida do homem, ela traz naturalmente. Ela traz um recheio. Eu casei com 20 anos, eu fui ganhar massa muscular com 30 anos. 20 anos? Foi, casei com 20 anos. E 10 anos depois eu tô começando a sentir. Aí eu tô olhando agora as Mas aí, nesse caso, acho que a culpa não vai ser do casamento. 10 anos a idade, mas O casamento tá inocente. Aí já tô olhando com carinho pra. Aí teve atribuições de lojas e tudo. Estilo de vida. Parei um pouquinho também de fazer exercício. Eu era uma pessoa que fazia exercício, jogava bola, como fazia é que interfere na jiu-jitsu. sua vida? Porque você é sommelier. Assim, eu bebo todos os dias. A minha média eu bebo 3 garrafas de vinhos por dia. Então É uma sim, ingesta calórica alta, né? Muito alto. muito. Você Então, sozinho. E alcoólica assim, tem muito. média minha são 3 garrafas de vinhos por dia. Gente, não repitam isso em casa, Não tá? repitam isso em casa. Por favor. Mas espera ainda, calma. Mas você consome a garrafa toda ou você prova 3 garrafas? Não, assim, a média são, tipo, em média, eu nunca tomo uma garrafa de vinho. O vinho, eu acho muito, eu acho não, tenho certeza, ele é para ser compartilhado. Sim. Então, numa média, eu tomo 3 garrafas só eu. Minha nossa, é realmente. Vamos conversar sobre isso. Vanessinha? Pessoal. É assim, eu sempre compartilho. Mas aí eu comecei a olhar com carinho para as canetinhas. Mas eu vejo alguns amigos que vocês vão falar melhor que eu, tirar essa dúvida. Eles usam a canetinha e acabam passando vários dias assim, sem ali se alimentando mal. E acaba perdendo muita massa muscular. E eu sempre escutei falar que a nossa massa muscular é a nossa moeda para chegar na velhice bem. Isso. É a massa muscular. E me preocupo um pouquinho com isso. E também eu também tenho problema de calvície e dizem que também perde muito cabelo, né? Tem a queda de cabelo. Por que você tem conhecimento Então, sobre isso? algo- Eu não sei entregar. São algo. Cabelo Pois é. relacionado a Algo que ingestão também de é por conta de genética, eu tenho canetinha. receio. é porque tem relação com o aumento da gordura. A gordura também interfere em absorção de hormônios, esteroides, inclusive. Então, assim, eu não sei explicar exatamente o mecanismo, mas interfere sim Tem a hipofitaminose também. na a gente fala com a absorção perda de peso. muito. de hormônios masculinos, de hormônios andrógenos. Aham. Sim. Eu não sei se para mais ou se para menos, mas interfere. Então, deve interferir sim. Eu, como ortopedista, não sei entregar isso, mas que bom que temos uma médica na mesa. Graças a Deus. Graças a Deus. Daí o dermatologista saberia explicar melhor. Eu chamo a Ana Paula na próxima. Chama. Pois é isso aí. Mas essa mudança de composição que você percebeu, assim, melhorou a tua qualidade de vida? Melhorou.
Melhorou, vai melhorando, eu vou me sentindo melhor. Deixa o episódio. Comparado ao primeiro, você está mais. Até porque eu faço jiu-jitsu e para jiu-jitsu a gente tem que fazer guarda. Então, quando tem um pouquinho de barriga, é incômodo. É incômodo. Outra coisa que a gente estava conversando, vai começar inclusive o nosso curso de sommelier, pra quem não sabe. Né? Agora eu vou ficar profissional nisso. Usar o pin. Vou usar meu pin nas gravações, mas meu ficar insuportável. Mas a gente estava inclusive conversando que não é porque você é profissional do vinho que você obrigatoriamente precisa beber e ingerir. Você estava me falando que você fez sua formação quase toda sem beber. Pronto, eu fiz a minha formação toda, me tornei sommelier sem engolir vinho, ingerir o álcool. Né? Então, o vinho, você pode estudar ele e passar e ser sommelier internacional igual eu sou, só cuspindo. Você faz todo o passeio. O que o vinho é? A análise do vinho, ele é visual, olfativa e gustativa. Mas você não precisa engolir. Então, você faz todo o passeio na boca e tem entre as cuspideiras, que a gente chama. Você joga dentro da cuspideira e consegue falar até chegar próximo ao nível de álcool que o vinho tem ali. Então, nos grandes eventos, igual para o Wine, que a gente participou, você não consegue, são 2.000 garrafas de vinho. Não dá para beber tudo. Então, você tem que selecionar um ou outro, porque eu também gosto do negócio do álcool, mas não dá para tomar tudo. Então eu escolho o que eu vou engolir ali. Ou 2.000 vinhos. Inclusive, nem com os 2.000 vinhos, inclusive com esse volumezinho de 3 garrafas, eu recomendo que você tente usar Vou tentar. não é passar do seu fígado. Por favor. Mas eu sempre ando com um negocinho do fígado também, para dar Gente, não, olha, amigo, pelo amor. Não. Ó, para de dizer que é mentira. Ô, Nick! Você tem isso aqui mesmo. Pessoal, mais uma vez, não façam isso em casa, tá? Por favor, pessoal, pelo amor. Depois do episódio dele falando da dor lombar dele, que ele tava tomando um Sandrilax, eu aqui toda me tremendo. Pois é, não, mas eu tomo. Mas eu trouxe uma coisa interessante. Morre mais a ele ou a Vanessa ou eu, ninguém sabe. Ele trouxe uma coisa interessante. Se você vê, Eliseu não é obeso. E ele considera o uso das canetinhas. Então é uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer nesse episódio. Qual a verdadeira indicação? E veja que aqui nós não temos nenhum endocrinologista na mesa e ainda assim nós estamos preocupados. Imagino que o endocrinologista agora, ele tá todo se tremendo em casa. Sim, um pincezinho raivoso, assim, pelo amor de Deus. Por que, meu Deus? Por que, Jesus? Porque então, as assim... canetas, né, elas têm indicação de tratamento de obesidade e tratamento de diabetes, né? Então, assim, o emagrecimento puro por estética não é a indicação formal das canetas. Exatamente. Então, assim, e por favor, não é pra usar caneta sem indicação, sem prescrição médica. Certo? Pronto, Só pra deixar claro. Eu vou ficar assustada. Foi uma interrogação. Tremendo aqui, Jesus, que eu tô ouvindo. Vai chegar na UTI, meu Deus, insuficiência hepática. Me ajuda. Mas foi uma interrogação. Até um cunhado meu, a gente tava conversando, ele falou, Eliseu, aí as pessoas criticando, tu quer usar caneta porque tu nem tá tão gordo, mas faz exercício físico e diminui aí, faz uma dietazinha que tá ok. Só que aí você tá falando pra uma pessoa que nunca foi gorda, nunca teve nenhuma... Eu sempre fui muito magro, então quando... Tem uma sensação de urgência. Eu tenho uma sensação de... A sensação de urgência é o problema da nossa geração. Exatamente. Porque se a gente não aguenta escutar um áudio na velocidade 1, como é que a gente vai aguentar levar 1 ano e meio pra perder 7 quilos pra não ganhar de volta? Isso eu boto na minha própria conta. Eu comecei a atividade física e reeducação alimentar de fato, março do ano passado. Tava tudo indo bem, excelente, a gata surfando a onda ali, ganhando massa muscular, perdendo gordura, com o mesmo peso, porque o importante é o quê? Composição corporal. Peso corporal. é um número. Isso. Né? Estava ali, ó, maravilhosa, aí fiquei o quê? Doente, tipo, famosa crise de asma da Ravena, corticóide, a atividade física parou, tudo. E aí eu voltei para um peso que me é muito estranho, que é um peso que eu não tenho desde os meus 17 anos. Sei que não parece muito, porque eu sou muito alta, né? Acaba que dilui. Mas me deu um desconforto desesperador. E a sensação da urgência. Pronto, eu ganhei esse peso em 30 dias, inchada de corticoide, tudo, né? Fiz um Cushing. Depois a gente conversa sobre isso, gente. E aí, eu estou aqui agora tentando perder esta gordura visceral.
porque não é bem uma gordura, né, diluída tanto no panículo gorduroso, mas muita gordura visceral. E aí, o desespero. E não vou mentir pra você, lógico que passa na cabeça da gente. É hipocrisia você dizer que não passa. Se eu usar aqui, eu tô com uma mega gordura visceral, com a mega gordura visceral causada por um remédio, meu hábito alimentar não mudou tanto. Será que se eu usar pra perder essa gordura visceral, só um pouquinho? Só um pouquinho, um curso. Uma dosezinha. Só uma caneta. Só pra ver, será que eu não vou ali em um mês recuperar isso que eu levei um mês pra ganhar? Mas o mês que eu levei pra ganhar foi totalmente não natural e zero saudável. Fiz doses altíssimas de medicação para que eu pudesse respirar. É uma outra questão. E aí você vai submeter o seu corpo, que passou por um estresse metabólico, a outro outro estresse metabólico. A outro estresse. Então, assim, por conta de 5 quilos. Não, e assim, e como a Isa falou, o pessoal toma e fica vários dias sem comer. Até onde isso é saudável? Cara, a pessoa não conseguir se alimentar por conta da gastroparesia. Gente, a comida fica parada no estômago. Então a pessoa tem a sensação fica de que vai cheia. vomitar e quando come, leva horas pra comer, entendeu? Isso é uma complicação da bariátrica, por exemplo, a sensação de gastroparesia. Sim, perfeito. Né? Então isso não é desejável e não é natural. Então, assim, a pessoa perde vitamina, perde músculo, perde nutriente. Se a pessoa passar 3 dias, 4 dias sem comer, gente, a gente não foi feito pra passar esse tempo todo sem comer. Não é pra isso. Entendeu? É como a gente falou, as canetinhas, elas estão pra... Na verdade, elas foram produzidas para controle de diabetes. E diabetes difícil. Diabetes difícil controle, entendeu? E a obesidade. Então, a obesidade, que é a gente não tá falando de tipo, 3 quilos a mais. E a gente tá falando de obesidade que não responde aos tratamentos convencionais, por X motivos. Isso. A pessoa entra num platô. Inclusive, você que está fazendo seu processo natural de emagrecimento, que você entrou num platô, é normal. É normal. Este momento do platô é o momento onde você troca gordura por massa muscular. E aí parece que você nunca mais perde peso. E é normal, porque às vezes o platô é o máximo de composição corporal que você consegue mudar ali. Tem que ver o seu perfil. E para isso você procura profissionais. E entender que os corpos são diferentes. Então, assim, a gente tem aquela... A gente estava falando no episódio anterior de rede social. Você olha na rede social, você vê... Tem alguns posts que eu já vi, a pessoa com 30 quilos, não. 60 quilos, parece esquálida. E uma pessoa com 60 quilos cheinha. Então, assim... Composição corporal. Composição corporal. A pessoa fica, mas esse peso não é o ideal pra mim. A gente sabe até que o IMC, ele tem caído por terra. Exato. Justamente porque a gente tá falando de composição, não só de peso e altura. E hoje em dia, né, IMC amiga? é um guia, ele é uma regra. Eu, ortopedista, falando sobre isso. Mas deixa eu o resto fala sobre isso. Gente, aqui... Não, gente, peraí. Existiu uma graduação antes ali da medicina, pessoal. Porque deixa pra lá. A gente tá aqui... Enfim. Mas aí é realmente isso. É emagrecer a que custo? Isso. Se você perde músculo, se você fica desnutrido, isso não é saudável. O objetivo, assim, é saúde, é diminuir risco cardiovascular. Então, gordura visceral, sim. Circunferência abdominal, sim. São coisas importantes, né? Mas tudo tem que se avaliar. O custo e, como eu disse, o processo que te cabe com responsabilidade, acompanhado com profissionais, prescrição médica. E não acreditar em milagres. Não existe milagre, gente. Não existe caminho fácil. Mesmo com canetinha, você tem que usar o seu corpinho, colocar lá para fazer exercício físico, déficit calórico. Se não fizer isso, mudar a dieta. Não adianta. Uma coisa que eu queria trazer aqui também é o outro oposto, que eu tenho visto muito nas redes sociais, que é a romantização da obesidade. Meu corpo, minhas regras. Eu me amo acima de tudo. Gente, a obesidade é uma doença. Exatamente. Então a gente tem que ter muito, a gente tem que se amar acima de tudo. Mas uma pessoa temos que ser gratos pelos nossos corpos, mas temos que tratá-los com responsabilidade. A gente tem que ter amor ao nosso corpo. E o sobrepeso, não vou falar nem do sobrepeso, a gente tá falando de obesidade. Quando a gente tá falando de uma doença, a gente tem que cuidar. Então, assim, a romantização, eu acho ela bonita, eu acho ela interessante, você tem que se amar acima de tudo, mas você tem que se cuidar acima de tudo. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com o pessoal que diz assim, meu corpo, minhas regras, eu me amo do jeito que eu sou e é assim, eu vou continuar assim. E você tem que se amar com a forma que você tem, mas o amor, ele
É cuidado. É se cuidar. Esse vinho é tão bom que ele vai terminar nessa semana. Vai. Eu tô horrorizada. Eu tô passada também. Juliana Kivino, Muito mano, equilibrado. muito incrível. equilibrado. Muito bom. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Primeiro que vocês são as pessoas que tiveram perda de peso mais vertiginosa na mesa. Segundo, porque eu acho que isso toca muito na mulher. Como é que ficou a relação de vocês com o corpo de vocês depois da perda drástica de peso? Teve um dismorfismo visual em relação ao espelho? Tem uma influenciadora que eu gosto muito, vou até dar de graça pra vocês, chama Maria Eugênia. O Instagram dela é esse mesmo. Ela teve uma perda de peso vertiginosa. Ela perdeu, tipo, 30 quilos uma lapada. Ela era diabética, tipo 1. E aí ela tinha muita dificuldade. Ela era obesa, tomava 7 remédios para poder tentar manter ali aquela diabetes controlada, mas ela era obesa e não funcionava. E ela fazia atividade física e não funcionava. E ela fazia dieta, mas não tinha resposta com a velocidade que ela precisava, com a hemoglobina glicada de 11. Então não estava mais funcionando. E aí ela começou a usar as canetinhas como tratamento para diabetes e obesidade. Foi logo que começou o Ozen, nosso colega lá. E aí, ela teve uma perda de peso muito grande, mas ela teve um dismorfismo visual imenso, porque ela era aquela mulher que era feliz, obesa. Ela se achava bonita, ela se achava feliz, porque a família dela era de mulheres gordas, e ela se sentia bonita, gorda, e ela emagreceu muito, e ela não se encontrava mais naquele corpo. E ela tem essa queixa até agora, que ela até hoje não se acha bonita, magra. Eu tenho o contrário. E aí, como é que foi pra vocês, essa perda de peso? Eu não conseguia me enxergar magra. Não que eu seja magra, porque eu acho que hoje eu não posso dizer assim que eu sou magra, mas, poxa, eu perdi 30 quilos. E eu olhava e dizia assim, mais 10, né? Ainda tô gorda. Você emagreceu muito, eu lembro porque eu vi. Eu tenho muito o contrário. Eu tô sempre no eu quero perder mais, eu quero perder mais, eu quero perder mais, eu quero perder mais. Eu ainda me enxergo gorda. E isso é um problema de autoestima horrível. Claro que eu sou maravilhosa, né, gente? Eu amo! Olhem esse chuchuzinho aqui. Mas assim, você, falando de vida real, é você se olhar no espelho e dizer assim, pô, eu tô bonita. Mas, eu acho que o que mata é o mais. É a aceitação. É o mais, os eu detalhes. posso, mas eu tô usando, eu cheguei a usar 52 de manequim. Hoje eu uso 42, 44. Mais o 38. Talvez o 38 nunca seja pra você. Amiga, nunca vai ser. Entendeu? Nunca. Eu tenho essa consciência. Nunca vou caber. Não é pra gente. Exato, Nunca vou caber. exato. E o Eliseu, mas a gente tá ótimo. Gente, o 42 foi incrível. Vocês estão doidos. Mas O homem sempre trazendo aquela lucidez para o assunto. Sim, sempre. Eliseu, quê? É mesmo. Vocês estão falando de quê aqui? Estão falando de Tô perdida, Não, esse vinho mas- é tão bom. Mas não sei como é que foi pra você. dismorfismo corporal é uma situação frequente e, assim, relatada que é muito frequente na imensa maior parte dos pacientes submetidos à bariátrica com grande perda de peso, né? Eu perdi 60 quilos, quase 60 quilos. E eu falando de e assim- 30 aqui, amor. Achando que e- tava abafando. Você tá abafando. E assim, inclusive os relatos dizem que pode demorar 9 anos e, inclusive, por isso também é importante o acompanhamento com psicólogo, multidisciplinaridade, né? Sim. Nutricionista, endocrinologista, psicólogo a longo prazo. E assim, eu particularmente, e aí sendo bem crua aqui, quando eu na obesidade, eu me sentia, não é que eu me sentia bonita, até porque eu me sentia, tinha as limitações, como eu falei, as limitações físicas e tal, a dificuldade de encontrar roupa, enfim. Mas não era toda preenchida, não tinha a flacidez. A flacidez é uma coisa que, pra mim, como mulher, me incomoda muito. E existem tratamentos possíveis, enfim, existem tecnologias, existem plásticas, enfim. Mas aí é outra história. Mas é um processo. Mas você acabou de não receber indicação. Queria só dizer que Janaína Gaúcho está de parabéns, porque não temos indicação de recurso. Mas é um processo. Cala a boca. Eu vou embora. Cala a boca. É maravilhosa mesmo. Mas eu vou embora. Eu vou embora, não vou falar mais. Mas assim, é um processo. Principalmente quando a perda ela é muito grande, quando assim, você perder 60 quilos em um ano é muita coisa. É louca. Então, até você É uma entender, pessoa. você aceitar. Mas é uma pessoa. Então, até você aceitar o seu novo corpo ali,
com aquela flacidez, com aquela história, né? Porque é uma história. A flacidez, a celulite, enfim, a estria, né? É uma história que o seu corpo conta. Então, é um processo difícil. E tem sido até hoje de aceitação, de olhar pro meu corpo com mais carinho e entender que, apesar do, eu quero perder mais. Agora eu quero perder mais. Mês passado eu tava descompensada, eu tava querendo. Eu digo, rapaz, será? E se? Ficadinha aqui, um negócio. Eu perdi esse aqui que eu ganhei esse mês, mas aí, Só 15 dias. novamente, não existe caminho fácil, não existe atalho. Não existe almoço grátis. Não existe Não há. Não, é sobre isso. Então, assim, é um processo, mas vai melhorando. E assim, quando você coloca na balança o benefício de saúde, independentemente do resultado estético, o benefício de saúde que você ganha. De conseguir falar, de conseguir andar, de conseguir se Não mexer. precisa tomar um antihipertensivo, um antidiabético. Pronto. Como eu comentei no começo, né? O que foi que o meu médico falou? Quantos anos você ganha sem precisar tomar uma medicação, sem precisar tá ali surtado e tal, com quantidade de caloria e tal. E assim, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mesmo eu médica, eu nunca tinha pensado, eu vou daqui a pouco estar tomando um antihipertensivo. Graças a Deus, mesmo com 110 quilos, eu nunca precisei tomar um antidiabético, nunca precisei tomar um antihipertensivo. Eu também acho isso. Mas eu tava na beirinha, eu tava ali assim, amor, tô sentindo o cheirinho aqui, já tá losartana. Entendeu? Já tô aqui sentindo o cheiro. Mas assim, quantos anos eu ganhei? Ele disse, nem que você ganhe de novo. Quantos anos saudáveis você vai ganhar? Com certeza. E isso aumenta a sobrevida, Com certeza. né? E é justamente isso que a gente tá falando. E aí, hoje, o que é que você entende por saúde depois de toda a perda de peso? Saúde é a minha palavra favorita, né? Minha expressão favorita é qualidade de vida. É você se olhar no espelho e dizer assim, desculpa. Não, pode. Pode. Cara, eu sou bonita. É seu namorado olhar pra você e dizer assim, meu amor, você é linda. E você acreditar que ele vê aquilo. É você falar com propriedade pro paciente perder peso e você ter lugar de fala. Porque hoje eu olho pro meu paciente e eu digo assim, você tem que perder peso. Mês que vem estamos eu e você 2 quilos mais magras. É você conseguir ter um pacto com o seu paciente e saber que você vai cumprir aquilo. Cara, isso pra mim é tão importante, porque eu sou cirurgiã de coluna, então pra mim a perda de peso, assim, a gente como ortopedista, né? A perda de peso, ela é centralizadora ali no nosso tratamento. Então pra mim é muito importante eu ter esse lugar de fala, de poder dizer pro meu paciente, eu já fui obesa, eu sei do que eu tô falando, eu não tô simplesmente jogando palavras ao vento. Fantástico. Pra vocês dizer o que é saúde hoje? A saúde é bem-estar. É você conseguir fazer. As meninas estavam falando, o negócio de amarrar um sapato, assim, fazer o simples. Esse negócio de peso tá tão. Assim, as pessoas estão numa outra vibe, né? Então, estão ficando paranoicas que levam até os restaurantes. Nós vamos até lançar agora um menu no calorie. Zero, minha Nossa Senhora. É o menu canetinha. A gente vai lançar agora, no próximo mês, o menu canetinha. Vai ser um menu mais reduzido, com quantidades menores. Que vai ter o carboidrato certo, a proteína certa. Então, os restaurantes, a praça de alimentação já está se preocupando com isso. Entendeu? Então, tá um negócio tão macro. São incrível, viu? Mas isso é interessante, porque isso fala da geração que tá olhando para a saúde. Tudo bem, talvez a gente falando aqui das canetas, não da melhor forma, mas a gente tá pensando num menu que tá mais enxuto, num menu que tá menos calórico. Mas eu fui ontem num restaurante para pegar uma salada para levar para casa e eu fiquei extremamente satisfeita de ter o peso, as calorias e a distribuição. A gente só tem que ter cuidado com o excesso, né? Quando você começa a ficar noiado demais, vira doença. Isso é o que preocupa. A gente está se adaptando ao mercado. Eu acho que vai ser o primeiro restaurante do Ceará, não sei se São Paulo já deve ter, não sei se tem. Mas que vai ter esse menu, então, já dando spoiler aqui, né? Spoiler, adoro. Spoiler. Mas é com um nome muito grande, a pessoa nutricionista aí conhecida, Iglo Barro, que vai fazer esse lançamento no próximo mês, já se preocupando com isso. Então, será que é bom ou é preocupante? A gente fica ali numa linha muito tênue, né? Eu tenho uma impressão aí completamente pessoal. Mas pode. Assim, tá aqui pra isso. Eu acho que há experiências e experiências. Eu acho que você
vir a um restaurante, se propor a tomar um bom vinho, a passar por uma boa experiência, você está preocupado com a quantidade de calorias, eu acho demais. Eu acho desnecessário. Eu acho que você perde a nobreza do momento. Você perde, sabe? Assim, por exemplo, quando eu vou para restaurante, eu não tô preocupada com a quantidade de calorias. E eu como aquele momento ali para mim. Até porque, na minha rotina, eu tento pelo menos 80% manter dentro do normal. Então, eu acho que saúde é sobre equilíbrio. Exatamente. Saúde, É como a gente tá falando, a gente falou, né? Isso também é saúde. O vinho, ele é pra compartilhar. Aí você vai estar ali compartilhando uma garrafa de vinho, pensando, meu Deus, aqui tem tantas calorias, eu só posso tomar. Não, gente, isso aí foi. A gente tem que falar também de saúde mental. Até onde isso vai interferir a sua saúde mental, até onde aquilo é saudável. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina saudável, como o Monique falou, 80% do tempo ali eu tô focada, eu tô comendo minhas verduras, minhas fibras e tal. Um saudável sustentável. Sustentável, Isso. perfeitamente. E aí eu queria também aqui só... a pergunta foi o que é saúde pra você, né? Quem eu tenho no Instagram costuma ver alguns vídeos meus falando sempre sobre a gratidão às pequenas coisas. Na UTI a gente vê pacientes em estado gravíssimo. A maioria deles com imobilidade, não conseguem se mexer, eles não conseguem, pelo menos dependendo do perfil da UTI, né? Não conseguem se alimentar. Então, assim, saúde, gente, é você conseguir se mexer. Você abrir o olho, você acordar e agradecer. Eu estou com consciência corporal. Eu consigo ir bem ali e beber um copo de água. Eu consigo comer um chocolate, sentir o sabor, sentir o cheiro de um café. Você comer, você ter pessoas por perto, você ter saúde para estar com essas pessoas. Saúde para mim é assim, é você ter equilíbrio e você viver plenamente, estar presente naquilo ali, em todas as coisas, seja nas pequenas coisas, as grandes coisas. Isso para mim é saúde. A visão da intensivista, né? Foi incrível. Ela jogou. Não, desculpa, Eu gente. só queria que você não tivesse dando lombar. Acabou. Eu só queria que você se mexesse. Ela quer que você abra o olho. Ela quer que você esteja vivo. É sobre isso. Mas é sobre isso. Vamos fazer um brinde ao que é saúde. Saúde. Saúde, gente. Obrigada por vocês fazerem a presença nesse lugar lindo que é o Bot. Obrigada, 120 Frames, nosso patrocinador, nosso produtor de hoje. E obrigada, Kevino, que trouxe um vinho da Manos tão bom que já acabou na mesa. Primeiro vinho do podcast que acabou. Nota dele, palmas para Manos. Aplausos. Nota 10, hein? Parabéns. Foi 10. Porque você sabe, né? Vinhos brasileiros. Vinhos brasileiros. Vinhos brasileiros. Meu filho aqui no Ortopedinho só quer... Você vai no Chile, você vê a carta de vinhos completamente chilenas. Você vai na França, você só toma um vinho francês. Você pega a carta. Gente, é inadmissível você ir num restaurante brasileiro e não ter vinho brasileiro. Isso é verdade. Que é o que acontece hoje aqui conosco, em algumas praças. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência e eu acho que a minha carta de brasileiro é uma das maiores do estado. Verdade. Mas era para ser em todo o Brasil. Eu não sou a favor de botar só vinho brasileiro. Não. E o brasileiro e o sommelier brasileiro, ele é um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque ele prova todo mundo. Ele se permite provar todo mundo, até porque a nossa culturice é bacana. Mas temos que dar mais valor aos nossos vinhos. O produtor que está fazendo lá, que está se esforçando, gente da gente. Então isso a gente tem que trazer para cá. E qualidade. Se não fosse de qualidade, não faz vinho legal, então eu acho que é melhor a gente ir ali para outro país, vizinho, porque eles realmente fazem melhor. Mas não deixa a desejar. Nem de maneira alguma. Esse vinho aqui entregou muito. E eu que não gosto de vinho branco, adorei esse vinho, viu? Eu achei ele incrível. Excelente. Achei extremamente equilibrado. Vamos botar 60% sempre dos nossos vinhos brasileiros e a lógica, a gente tem que ter todo mundo, eu gosto disso, ter todo mundo, provar um sul-americano, provar um Napa Valley ali dos Estados Unidos que bacana, isso é legal. Hoje a gente tem isso, mas tem que dar valor aos nossos vinhos. É o principal que as pessoas... A mensagem de hoje do Eliseu é: prove o vinho brasileiro. Os brasileiros. Vamos ter empatia com as pessoas que estão todos lá suando, querendo fazer, trabalhando sério. A gente tem um vizinho
que não tem, assim, uma legislação correta. Então, Verdade. eles falam assim, rapaz, eu vou fazer aqui, Ravena, eu gostei desse vinho aqui, e a gente vai fazer Gran Reserva. Você concorda? E eles colocam Gran Reserva no rótulo. Não passa por nenhuma legislação, não passa por nenhum parâmetro. Então, a gente um pouquinho mais sério do que outros países que a gente consome muito. Os vizinhos aí que a gente... Então, O pessoalzinho aí. Um negocinho Pois aí, uma galerinha aí, uma galerinha. e não damos valor. Cara, eu tô muito satisfeita, assim. Foi um bloco de gravação que só entregou vinhos incríveis e vinhos brasileiros. E eu tô muito feliz porque os patrocinadores entregaram tudo. E porque você sabe, o Top Vinho é sua dose de saúde. É.